きょんくんがしゃべる E ô galera, aqui quem fala é Vlas Júnior, o Júnior Kion. E hoje eu estou aqui para mais uma edição do Kyokunga Shaberu, uma edição temática, né, como eu já tinha comentado ontem que seria. Essa edição ela é equivalente à edição de quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023, está saindo na quinta-feira, mas é porque eu tive um pouco atraso para montar. O vídeo todo está saindo na madrugada de quarta para quinta, mas é equivalente à edição de quarta-feira, ok? Então, a edição 23 do Kyokunga Shaberu. Hoje eu decidi falar um pouco sobre filmes de animação, né? Mais especificamente pensando como é que são os filmes mais esperados desse ano, né? Mais especificamente, o que foi que eu fiz? Eu consultei... Então, mais especificamente o que eu fiz. Então eu vou fazer uma lista dos filmes de anime mais populares ou mais esperados do primeiro semestre de 2023. E o que foi que eu fiz, então? Eu consultei algumas fontes, no caso, foram 3 sites famosos por construção de listas de anime, então onde os usuários vão lá e colocam suas listas de anime e os animes que estão esperando, que estão assistindo, que já assistiram e por aí vai, né? Existem outros sites que são também utilizados, como o AniDB ou o próprio IMDB, mas esses 3 eu acredito que são os mais famosos, o MyAnimeList, o AniList e o Kitsu. Peguei esses sites e esses sites geralmente eles compõem lá uma lista dos animes da temporada e eles conseguem fazer algumas métricas em relação aos usuários dos sites, né? Então eu utilizei algumas dessas métricas para pegar os animes só os filmes das temporadas de inverno e primavera. E aí fui comparando então usando essas métricas, inverno e primavera. E aí o que eu fiz? Eu usei alguns critérios para poder comparar e pegar essas listas dos sites, né? Primeiro do MyAnimeList, baseado no número de membros que tinha os filmes na lista. E aí a partir desses membros eu criei um top 5 dos mais esperados, baseados em cada site. Então, começando pelo MyAnimeList, que já está na tela, o filme mais aguardado do ano, ou seja, o filme considerando inverno e primavera, tá? Eu ainda não estou considerando nada de verão e outono de 2023, porque isso a gente pode fazer em vídeos futuros e tal, porque como a gente ainda está na temporada de outono, é um pouco complicado, até porque muitos desses filmes, às vezes as pessoas colocam os filmes quando assistem, muitos filmes quando saem do Japão, para poder chegar no ocidente, demora lá 6, 7, 8 meses, então por isso eu quis fazer só do primeiro semestre, mas enfim, vamos lá. Então, começando pelo MyAnimeList, o primeiro lugar ficou por Black Clover. Desculpa, eu tô com algumas coisas aqui pra alguns errinhos de mudar, mas vamos lá. Black Clover Mahou Teino Ken. Ele foi o primeiro lugar no MyAnimeList. Então, o que tinha mais membros esperando. Vale ressaltar que eu não peguei filmes compilatórios, tá, nessa lista. Então, tem alguns filmes que talvez estivessem acima. No caso do Black Clover, ele foi o mais aguardado em geral do ano inteiro, pelo que eu vi, né? Mas, por exemplo, tem alguns filmes compilatórios que também estavam muito acima que eu não peguei para não ter problema. Eu também não peguei curta-metragens, né? Se eu vou pegar lá, se for olhar a lista completa do MyAnimeList, pode ser que um curta-metragem ele estava mais à frente porque ele saiu junto com um desses filmes mais aguardados. Então acabou que as pessoas assistiram junto. Enfim, de qualquer jeito, Black Clover, primeiro lugar, Mahou Teino Ken, que eu não sei exatamente, mas acredito que seja uma história relacionada ao mangá, né? É uma saga do mangá que ainda não veio para a série de anime e que o pessoal estava aguardando bastante porque Black Clover é um anime muito popular, muito, muito popular. Às vezes é até meio estranho você se deparar com esses animes que são muito populares, mas que quando eles não estão passando, você não ouve muito sobre eles. E Black Clover eu acho que é um caso desse, assim, é um anime super, super popular, mas por não estar tendo uma série de anime passando, assim, às vezes você não ouve falar tanto. Mas teve esse filme foi lá no primeiro trimestre, né, foi no inverno que saiu, e ele ficou em primeiro, então, no MyAnimeList. Em segundo lugar no MyAnimeList, o filme de Seishun Nobuta, Seishun Nobuta Yarou wa
Odekake Sister no Yume wo Minai. Tem 2 filmes de Seishun Nobuta esse ano, né? O segundo sai agora na Fall, agora no outono. Então ele não entrou para a lista, porque ele também tá um dos mais aguardados do ano. Mas o primeiro mais aguardado, assim, o primeiro filme foi o mais aguardado, tá muitas listas, também tem muita gente que já assistiu, e ficou atrás só do Black Clover. Então é realmente um filme muito esperado em 2023, muitas pessoas tiveram interesse em ver, e ficou aí, né? Ele conta uma história que vai ser uma história meio que se passa depois das temporadas do anime, né? Então, do que teve do anime até agora. Então fica aí esse segundo lugar para Seishun Nobuta. Em terceiro lugar, Psycho Pass Movie Providence, né? Então, mais uma trama nesse universo de Psycho Pass, que é muito interessante. Psycho Pass é uma obra muito famosa no Ocidente, mas acredito que ele não fez tanto sucesso no Japão em si, né? Apesar de ter tido basicamente 3 temporadas, né? Muito foi pela popularidade que ele faz no Ocidente. Então acabou que muita gente teve interesse em ver. Acredito, o filme até teve alguns bons números, se eu não me engano, no cinema, mas não foi nada super incrível e tal. Mas aqui no Ocidente, e esses canais, essas listas, elas estão mais relacionadas ao interesse do público ocidental. Psycho Pass está bem alto assim, na lista de obras que o público ocidental está se interessando em relação a seus filmes, a suas séries de TV, né, que também muitos streams publicam. Então ficou agora aí com o terceiro lugar no Anime List. Em quarto lugar, Sasaki Tomiyano Movie Sotsugyo Ren, que é a continuação da série de TV de Sasaki Tomiyano, que é muito interessante. Eu acho muito legal, né? Porque é uma série boys love, e que muitas vezes o público não dá tanta atenção a esse tipo de série, e tem principalmente algumas séries de romance boys love muito interessantes, né? Então, Sasaki Tomiyano foi uma série que eu sei que teve um certo sucesso do público. Se eu não me engano, até estava se cogitando uma continuação da série, mas teve o filme, e o filme teve bastante destaque. Inclusive muita gente viu porque ele acabou entrando em serviços de streaming, né? Ele entrou recentemente no Crunchyroll. Então, se você viu a série de TV, o filme está lá disponível para você assistir também, né? Então, Sasaki Tomiyano ficou em terceiro lugar aí no My Anime List. Não, na verdade, em quarto lugar. Desculpa, quarto lugar. E em quinto lugar, fechando o top 5 do My Anime List, nós temos Gridman Universe, né? O filme que ele junta as 2 franquias do universo de Gridman, que é o SSS Gridman e o Danazemon. E tem essa combinação dentro desse universo. Tava muito se aguardando, né, esse filme compilatório. Para quem curtiu a série de TV, tava muito interessado. Eu ainda não vi, tô muito interessado ainda em ver. Ele saiu no primeiro trimestre também. E acabou fazendo um certo rebuliço, assim. Muita gente teve interesse em ver, né? Não é o filme mais aguardado do ano e tal, né? Ele tá no top 5 também, porque geralmente ele dá um salto muito grande, assim. Depois de Seishun Nobuta, dá um salto bem grande da quantidade de pessoas. Mas ainda assim, é uma popularidade relativamente alta, principalmente não só no Japão, mas no Ocidente, acabou fazendo muito sucesso, principalmente para quem gosta de Tokusatsu, né? Porque é um anime que brinca com o conceito de Tokusatsu dentro do anime, e é muito interessante. Todo o universo mostrado por Gridman. Eu não cheguei a ver o filme em si. Aliás, tô até vendo aqui que tá com erro, né, no texto. Vou até alterar aqui para ficar. Agora eu botei. Tá Gridman. Fica ao vivo, a gente tá alterando aqui. Então, Gridman Universe. Então o filme de Gridman, bastante sucesso também. Teve mais 2 filmes de Gridman, mas são compilatórios das séries de TV, do Gridman e do Danazemon. Então o filme realmente que teve mais destaque, é o que entraria para a lista, que poderia entrar para a lista e que acabou entrando, curiosamente, é o Gridman Universe. Enfim. Agora falando sobre Anilist.
E aí, será que mudou muita coisa no Anilist? Será que a lista tá parecida? O que que pode imaginar, né? Então, no Anilist, eu peguei por popularidade. A popularidade, no caso do Anilist, ele segue mais ou menos a mesma ideia do My Anime List, né? Então, a quantidade de membros que tem na sua lista acaba definindo a popularidade da obra. Então, nesse sentido, ele acaba tendo uma métrica similar à do My Anime List, com a métrica que eu acho interessante para esse tipo de avaliação de mais esperado e por aí vai. Não estou dizendo que é o melhor, ele teve a melhor nota esses filmes, tá? Eu estou dizendo que são os filmes mais aguardados, só para deixar claro. Eu preferi não usar o de melhor nota porque às vezes é muito subjetivo, cada site faz de um jeito, então eu preferi usar o mais esperado para a gente ter essa apresentação e discussão aqui, tá? Então, no Anilist, primeiro lugar foi para, imaginem só, Black Clover Mahou-Tei no Ke. Mais uma vez, Black Clover, filme aguardadíssimo no ano, então muita gente acabou botando também na sua lista do Anilist Black Clover e ficou em primeiro mais uma vez aqui. Em segundo lugar, Seishun Nobuta Yaro wa Odake Sister no Yume Ominai. Eu não tô fazendo aqui juízo de valor, mas é muito curioso que realmente acabou que mesmo sendo dois sites diferentes, que inclusive algumas pessoas usam os dois, né, o Animalist e o Anilist, ele manteve meio que a mesma ideia, né, assim, até agora. Ou será que para os outros lugares, as outras posições foi a mesma coisa? Em terceiro lugar, Psycho Pass. De fato, mesma estrutura, mesma lista até agora. Então, sem muitas mudanças, Psycho Pass, então, em terceiro lugar, o filme Providence. Em quarto lugar, Sasaki Tomiano. Sotsugyore. Eu sei que é meio impressionante assim pensar nisso, porque teve muito mais filme, tá? E tem alguns filmes muito famosos, mas muitos dos filmes mais aguardados eu acho que ficaram. Fora o Black Clover, que é realmente um absurdo de sucesso, o Seishun Nobuta, muitos outros filmes acabaram ficando para a segunda metade do ano. Então, os filmes do começo do ano meio que ficou meio que no mesmo grupo ali. Inclusive, a maior parte do primeiro trimestre, acho que tem um ou dois, acho que o Seishun Nobuta, com certeza, é do segundo trimestre. E eu não sei, acho que o Sasaki Tomiano também é do segundo trimestre. Agora não me vem com certeza à mente, mas eu posso vocês podem dar uma olhada depois nos sites para ver isso. Em quinto lugar, no Anilist, Gridman Universe. Aqui tem um caso curioso, não só no Anilist, mas também no Animalist. Como eu falei, eu tirei curta-metragens. Junto com o Sasaki Tomiano, saiu um outro curta-metragem baseado em um outro mangá, também Boys Love, que ele acabou que vai aparecer muito alto nas listas. E aí no Animalist, como ele acaba sendo um site que ele pela tudo, assim, mesmo filmes curtos como filme, ele ficaria à frente de Gridman se você pensar nisso. Mas como eu tirei curtas-metragens, porque eu achei que não é muito válido, e sem falar novamente, saiu junto com outro filme que já estava na frente do Gridman, então as pessoas que assistiram um meio que porventura assistiram outro, então acabou que não fazia muito sentido eu deixar, e aí por isso que entrou o Gridman em quinto lugar. E aí acabou que o Gridman também foi quinto lugar no Anilist. Então, você vê que meio que há uma... isso é interessante porque mostra que, mesmo pegando sites diferentes, fontes diferentes, há uma certa similaridade entre os gostos. O que reforça ainda mais que, de fato, esses filmes são os filmes mais esperados e mais aguardados pelo público internacional que acessa esses sites, essas listas. Vamos agora para o nosso último lugar, que é o Kitsu. O Kitsu. Kitsu é outro site. É um site que ele tem menos visualizações, menos listas que o My Anime List e que o Anilist. Eles, de fato, são os maiores. Mas ele também tem um público cativo, muito que gosta muito da estrutura do site, do visual do site e tal. Então achei que era interessante trazer ele também para cá. Então no Kitsu, o filme mais aguardado desse primeiro semestre foi Black Clover
Mahou Teinoken. Como eu disse, mantendo uma similaridade, mantendo algo que, como é que eu posso dizer, é meio que uma coerência, né, entre os públicos desses sites. Então faz todo sentido. Tanto que, novamente, em segundo lugar, temos Seishun Nobuta, o Yaro, wa Odake, Odekake, desculpa, Sister no Yume, o Minai. Então, mais uma vez, esse filme vindo em segundo lugar como mais escolhido, também no Kitsu. Em terceiro lugar, houve uma mudança. Então, em terceiro lugar, nós tivemos uma mudança. Que foi o quê? Você vai pensar, o outro filme e tal. Ainda não dentro da lista, Sasaki Tomiano acabou ficando à frente em terceiro lugar. Então ele tem essa pequena diferença em relação aos outros sites, que ele ficou em terceiro lugar, porque em quarto lugar, né, ficou o Psycho Pass Providence. Então, manteve os mesmos títulos, mas mudou só a posição. De fato, se você pensa ver o Anilist e o My Anime List, o Psycho Pass e o Sasaki Tomiano estão com uma quantidade muito parecida, assim, muito próxima. Então, ter essa mudança no Kitsu não é tão surpreendente assim. E também, em quinto lugar, Gridman. Para ser bem sincero, eu esperava ter mudanças maiores, porque eu vejo algumas mudanças grandes entre alguns públicos que usam o Anilist e que usam o My Anime List. Mas, em termos de filme, houve uma coerência muito grande, né, dos 5 maiores títulos. Então, quis trazer para cá essa lista, para que vocês tivessem noção de como o público está achando, e até para ficar uma dica, né, de filmes de animação para ver. Eu até cheguei a pensar em fazer uma lista maior, mas só que ia tomar muito tempo do vídeo, então acabei não pegando. Mas outros 2 filmes que tiveram muito sucesso foi o... eu agora até tirei aqui, desculpa, mas teve o Blue... pessoal, agora de cabeça, complicado que você prepara todo o texto e aí no final vem essa ideia maluca de, vamos falar mais alguma coisa. Enfim, como eu gravo uma vez, eu gravo poucas vezes, então não tem muito como eu ficar pulando. Mas eu queria trazer aqui porque é um filme que ele está fora dessa ideia mais geral, que é o Blue Giant, que foi outro filme também que teve bastante destaque, né? Tanto o Blue Giant quanto o Kino Kuni Mizu no Kuni, né? Que é o filme da Madhouse. O Blue Giant do Nut e o Kino Kuni Mizu no Kuni da Madhouse, né? Então, só queria trazer esses. Aí, só corrigindo a minha informação, o Sasaki Tomiano, ele é do primeiro trimestre, ele é do inverno, e o Black Clover que é um filme da primavera, tá? Seishun Nobuta e o Black Clover e o Psycho Pass são filmes que saíram na primavera. Então, só para finalizar, eu queria só fazendo uma pequena discussão, né? É muito interessante que a maior parte dos filmes, ou os filmes de maior destaque, todos são filmes baseados em séries, né? Então, filmes que já tiveram alguma série. Basicamente, todos os 5, né? Os 5 filmes que ficaram no topo. Então, é muito comum esse chamariz, no geral. Por mais que tenham grandes filmes do ano, até se eu fosse pegar aqui, por exemplo, o novo filme do Miyazaki, que é um filme que tem um chamariz gigante e tal, muita gente interessada, eu mesmo estou muito interessado nesse filme, ele ainda tem menos pessoas, menos pessoas adicionadas às suas listas do que, por exemplo, Black Clover e Seishun Nobuta. Eu já cheguei a verificar. Então tem isso aí. Eu vou trazer depois no final do ano a repercussão para ver se aumentou. Mas a priori foi isso. Pode ser muito porque muita gente não viu ainda, mas também pode ser porque de fato essas séries, e o que eu acredito que seja, né, muito, as séries acabam puxando muito. É claro, tem filmes que não são de séries, que até são mais esperados no ano, mas que acabaram ficando para o segundo semestre. Mas se você pegar a lista do mais esperado, acho que não vai mudar muito de Black Clover e Seishun Nobuta como os mais aguardados do ano como um todo, assim. Tem os filmes compilatórios, que eu disse que eu pulei, por exemplo, de Kimetsu no Yaiba, que teve esse ano, também foi absurdo de grande. Mas teve outros filmes que, por exemplo, a gente espera muito, que, por exemplo, no Japão é algo muito grande, que é
por exemplo, Detetive Conan, os dois filmes de Detetive Conan são um grande sucesso no Japão. Teve 2 filmes esse ano, um que é o filme de fato, acho que era compilatório de algumas coisas, e o outro de fato é o filme que saiu todo ano de Detetive Conan, praticamente todo ano sai, que é a maior bilheteria do ano, geralmente, em animação. Acho que ele se ele não bateu, ele ficou muito próximo do Mario Movie. Se a gente for trazer, depois inclusive eu pretendo trazer, né? Mas se trazer os filmes de cartoon, né? Os filmes mais ocidentais de animação, ainda vou fazer essa lista, tá? E acaba que pro público fora do Oriente, esses filmes, eles não é que não são famosos, não é que eles não são esperados, mas eles são esperados por um público menor, porque a perspectiva, o interesse das séries acaba mudando bastante de público. Então é uma análise interessante de você ver que, de fato, todos do top 5, né? Inclusive, como eu disse, teve filme de Detetive Conan, não foi o filme principal do ano, esse ficou pro segundo semestre, mas teve um filme de Detetive Conan e ele mal alcançava o top 10 do Anime List, do My Anime List, sabe? Na lista que eu cheguei a visualizar. Então, e como eu disse, foi o maior sucesso de bilheteria do Japão, se a gente tirar o filme do Mario e tal. Então você vê que é realmente uma diferença grande em relação aos públicos. Mas é isso, foi isso que eu quis trazer pra cá, hoje nesse cast temático, mais rapidinho. Vamos então aqui fazer a nossa indicação de hoje. E a indicação de hoje, acabou que trouxe aqui a informação do Anime List, mas na verdade a indicação de hoje vai lá pro Elfen Lied Brasil, mais uma vez. São dois textinhos também baseados em filmes, textos que foram construídos e foram escritos pelo crítico nippon, né? São 2 filmes interessantes que vão trazer duas visões sobre lugares diferentes. São filmes do mesmo diretor com visões diferentes, que é o The King of Pigs de 2011 e o Have a Nice Day, né? São filmes impactantes que mostram um lado meu sujo, como é que dizer, meio mais pesado desses lugares, né? Um fala sobre a Coreia do Sul, outro fala sobre a China. O Have a Nice Day fala sobre a Coreia do Sul e o The King of Pigs sobre a China, né? E é muito interessante, assim, como esses filmes são trazidos. E o texto do crítico nippon é muito bom. Geralmente eu gosto bastante dos textos dele. Então fica essa indicação, já que eu tô falando de filmes, por que não trazer indicação de um texto sobre filmes, né? Então esses 2 textos, o The King of Pigs e o Have a Nice May, os textos que saíram pelo crítico nippon lá no Elfen Lied Brasil. Então é isso, essa é a indicação de hoje. Vou encerrando por aqui. Falou, pessoal. Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.